comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Jesus é a razão de nós continuarmos, é a razão de nós estarmos aqui, é Ele que nós amamos, é Ele que nós buscamos, é Ele que é a nossa preferência, né? Nós preferimos o Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Podemos assentar. Abrindo comigo a sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Paulo diz que mesmo vivendo na carne, ou seja, mesmo nós estando detidos por esse corpo, nós não fazemos uso de ferramentas ou de armas. Ele usa uma expressão de guerra. Ele fala sobre ferramentas belicosas, armas de guerra. E ele diz assim, que mesmo estando nessa carne, as nossas armas, as nossas ferramentas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. E elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí ele usa uma palavra assim, ó, destruindo todo o conselho. A palavra conselho significa não apenas uma direção dada por um amigo. A palavra conselho significa uma reunião de pessoas que reúnem para deliberar sobre um assunto, para resolver sobre um assunto. Vamos recapitular? Vamos. Ele diz assim, que as minhas e as suas armas são espirituais, e com essas armas espirituais, nós destruímos as decisões que Satanás toma contra nós. Satanás traz as reuniões dele, com seus demônios, suas miríades, seus principados, deliberando assuntos contra a minha vida e contra a sua vida. As armas que eu e você temos, elas são capazes de destruir esses conselhos. Ou seja, sabe o que eu me lembrei hoje? Eu me lembrei de Assuero, quando ele diz assim a Esther, eu não posso revogar, mas eu posso dar armas aos judeus para eles se defenderem. Não tem como, tá? Deus não quis exterminar o diabo. Só que ele disse, eu vou dar armas para vocês se defenderem. Tudo bem? Tudo bem? Vai chegar o dia de Satanás ser aprisionado e sua força totalmente destruída. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que enquanto estamos aqui, nós ainda temos que lutar contra essas forças. Tudo bem? Satanás está aí, agindo, trabalhando. Mas Deus deu a mim e a você ferramentas para combatê-lo. Está tudo bem? Só que se eu e você não fizermos uso dessas armas, é inútil. Vou dizer de novo para você. Paulo escreve que eu vivendo neste corpo e você neste aí, as nossas armas não são carnais, não são recursos humanos. Elas são espirituais, para que eu e você possamos destruir fortalezas. Primeira fortaleza que ele fala conselho e altivez. Primeira, conselho. Reunião de superiores que se reúnem para deliberar sobre um assunto. Você está aberto aí em Neemias capítulo 4? Foi feita uma reunião para destruir os judeus e a obra deles. Sambalá e Tobias e alguns amonitas se reuniram para destruir, porque não queriam a reconstrução. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu sempre digo isso. Existem muitas pessoas que são fortes, são hábeis, são marrudos para começar. Agora, quem deles se encaixam em Isaías 61? O Senhor diz assim, que eu os libertei para que vocês edifiquem lugares anteriormente assolados. O povo de Deus não foi apenas chamado para os começos.
para as construções. O povo de Deus foi chamado para reconstruir. Para começar do zero, tendo escombros, não sendo o começo. Quando é que é o começo? Quando não tem uma história passada, quando não se tem erros passados, quando não se tem deslizes. Isso é começo, é caracterizado quando começo. Quando você não teve que perdoar, não teve que amar, não teve que andar a segunda milha, não teve que virar face. Isso é começo. Muito bom começar. Começar com uma pessoa nova, com uma igreja nova, com um amigo novo. Agora, o que Deus quer que nós entendamos, que a reconstrução faz parte do caráter cristão. É isso que nós temos que entender, porque nós não fomos chamados para abandonar, mas para reconstruir. Isso é uma faceta do caráter do cristão de uma maneira medíocre, onde o cristão abandona situações que exigem dele humildade, afinco, perdão, determinação, tijolo por tijolo. A palavra do Senhor diz assim, que quando Neemias é convocado por Deus, chamado por Deus, para reconstruir o templo, os muros de Jerusalém, ele vai com um diferencial. Muitos outros tentaram. Chega a notícia para ele, em Neemias 1, olha, a cidade está com as portas queimadas, está tudo destruído. Qual foi o diferencial de Neemias dos outros? Diga comigo, paixão. Uma das características das coisas, por que eu começo assim? Por quê? Porque uma daquilo que Neemias fez uso, para que ele pudesse vencer o conselho do inimigo, foi a paixão. Quando você é convocado por Deus, quando você é comissionado por Deus para qualquer coisa na sua vida, você tem que ser apaixonado por aquele projeto. Você tem que ser apaixonado por aquilo. Vamos reconstruir seu casamento? Você tem que estar apaixonado pela reconstrução daquele relacionamento. Vamos reconstruir uma amizade. Vamos recobrar a confiança. É fácil? Não. Coisas fáceis são para os fracos. As necessárias são para as pessoas de caráter. A questão é, Neemias se levanta, mas ele não se levanta apenas com ideais, com planos, com projetos. Ele se levanta com paixão. Aí eu queria perguntar uma coisa para você. Pelo que ainda você tem paixão? Seu trabalho está mal das pernas, você perdeu a paixão. Seu casamento está mal das pernas, você perdeu a paixão. Sua vida espiritual está ruim, está de mal a pior, você perdeu a paixão. Quando você perde a paixão, você perde o interesse. Você não tem mais interesse naquilo. Você não pagará o preço necessário, o preço humano, o preço emocional, o preço espiritual por aquilo. Satanás tem os seus conselhos, mas nós temos as armas. Quantas pessoas têm feito os outros desistirem? Quando alguém faz você desistir de alguma coisa, e esse alguém pode ser humano ou Satanás, é porque você não tem paixão. A paixão é nosso diferencial. Quando você olha para os discípulos, apóstolos, profetas que tiveram sucesso em sua missão, não é porque eles eram mais inteligentes do que outros, mas porque eles tinham paixão. Jeremias tinha paixão por Israel, Paulo tinha paixão pelos gentios. A diferença está na paixão. E o que é paixão se não dedicação própria? E o que é paixão se não você entender que aquilo é você quem vai fazer? E aquilo está casado, aliançado. Você e seu projeto, você e sua reconstrução, você e aquilo que você busca e aquilo que você quer. Primeira ação de Satanás no conselho para destruir as suas forças é desanimar você. E se você não é apaixonado pelo que você faz, você vai desanimar rapidamente. E se você não é apaixonado, não digo pelas pessoas, mas pelo que elas significam, pelo que elas representam, uma alma, alguém para ser ajudado, alguém para ser acolhido, você desistirá facilmente. Primeira seta de Satanás é o seu desânimo. E desânimo acontece em pessoas que não são apaixonadas. Por que existem pessoas que vivem com crises espirituais? Porque elas amam o Senhor Jesus,
Elas obedecem o Senhor Jesus, mas elas não são loucas por Ele. Quando você é louco pelo Senhor Jesus, você respira Ele, você deita com Ele, você levanta com Ele, você come, você bebe e você precisa dEle. Em todo o tempo, em toda hora. O quanto de paixão nós temos tido pelas nossas missões. O quanto de paixão nós temos tido por aquilo que nós estamos fazendo. A Bíblia diz assim em Neemias capítulo 4, versículo de número 5. Depois de algumas tentativas, tanto de Sambalá e Tobias, versículo 5, ele faz uma oração, Neemias faz uma oração para não cobrir a iniquidade. Aí versículo de número 6, porém edificamos o muro, mesmo com as maneiras de Sambalá e Tobias falando, tentando desanimar, que eu já disse agora, dizendo, vocês não vão acabarão isso aí é muito difícil. Você tem um caráter assim, quanto mais difícil, mais gostoso? Quanto mais difícil, melhor é. Quanto mais difícil, melhor é. Quanto mais difícil, mais suor você derrama, mais gostoso é. É ou não é? E eles diziam assim, vocês não vão conseguir, isso é muito difícil. Vocês vão conseguir levantar de montões? Imagina, vocês não vão conseguir isso. Aí a Bíblia diz assim no versículo 6, eles não conseguiram desanimar, porque Neemias era apaixonado por aquela missão. Porém edificamos o muro. Versículo 6, todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Uma coisa que eu sempre digo com o pastor, é a questão assim, existem pessoas que trabalham porque precisam, existem pessoas que trabalham porque gostam. Quem Deus prospera? Quem trabalha porque precisa, interesseiro, mercenário, ou quem trabalha porque gosta? Deus vai abençoar quem trabalha porque gosta. Existem alguns critérios em Deus. Nós trabalhamos porque gostamos, nós somos produtivos porque gostamos de ser produtivos, gostamos de ser úteis. O povo se inclinava a trabalhar, porque a paixão de Neemias, ela contagiou, ela disseminou de tal maneira, que o povo fazia como Neemias. Todas as palavras dos desanimadores não funcionaram, porque havia paixão. Havia paixão. Não abandone seus projetos, eles precisam da sua paixão. Não abandone. Pode ser que fique ruim, às vezes fica ruim mesmo. Não é? Tem a parte do ruim, tem a parte do feio, tem a parte onde fica tudo ruim, tudo fica sem graça, tudo de cabeça para baixo. Mas seja fiel àquilo que está de cabeça para baixo. Seja fiel àquilo que está ruim. Seja fiel àquilo que está informe. Quando você olha em Gênesis capítulo 1, o que você vê ali? Senão a fidelidade de Deus. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A fidelidade de Deus sobre o nada, a fidelidade de Deus sobre um universo sem forma e vazio. Ali estava o Espírito Santo. Chega de pessoas interessadas e fiéis apenas quando tudo está ajeitado, conforme os seus quesitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro conselho de Satanás, a primeira deliberação dele para atacar você é desanimar. É desanimar você. Mas se você é apaixonado por algo, nada vai desanimar você. Porque os apaixonados, eles não olham para aquilo que está murchando. Eles não olham para o feio. Eles não olham para aquilo que ainda não está pronto. Eles olham para Deus. Porque sabe que de Deus vem a missão de continuar, de fazer. Eles exigem de si mesmos os esforços necessários. Falando nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Existem pessoas que são muito exigentes, mas exigentes para com os outros. Se você é uma pessoa exigente, a primeira pessoa que você tem que ser exigente é com você mesmo. Aí você vai ser justo. Aí você vai ter equidade. E pessoas apaixonadas, elas exigem de si mesmo aquilo que é necessário para a coisa andar, para a coisa funcionar. Satanás tem conselhos levantados contra os crentes, para que eles desanimem, para que eles abandonem, para que eles retrocedam, para que eles desistam. Por quê? Porque se você desistir, ou se eu desistir, não tem combate, não tem guerra, não tem trabalho. De preferência, o inferno não quer ter trabalho conosco. De preferência, o inferno não quer guerrear conosco.
E a Bíblia diz assim, que o povo se inclinava a trabalhar. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você tem essa inclinação? Trabalho, suor, abnegação, renúncia, perdão. Vou lá, vamos fazer. Tem que fazer, vai ser feito. Tem que perdoar, vamos perdoar. Tem que continuar, tem que virar face, vamos fazer. Dói, mas tem que fazer, vamos fazer. O povo se inclinava a trabalhar. Versículo de número 7. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. Iraram, não dá mais para entrar. Brecha tapada, não dá para entrar. Eles começaram a edificar, erguer, tapar brechas e ficaram totalmente irados, porque eles não iam conseguir mais entrar. Não deis lugar ao diabo, diz Paulo. Não pode ter entrada para Satanás. Mas para isso você tem que trabalhar. Não pode ter entrada para Satanás. Mas para isso você tem que pagar o preço. Você tem que fazer o que é necessário. Fazer aquilo que resolve. Parar de ficar costurando ao redor. Fazer o que resolve. E o que resolve custa. E o que resolve é abnegação. E o que resolve o que é? É o que você está dando volta para não fazer. Isso é o que resolve. Você vai analisar nesta noite o plano de Satanás para trazer, em primeiro lugar, desânimo, para que você não trabalhe, não faça o que tem que ser feito. Fica olhando para aquilo que o outro falou, fica olhando para aquilo que você está sentindo, fica olhando para aquilo que você acha, e quando você vê, as suas mãos vão estar vazias de trabalho. Para de ficar olhando para as mãos dos outros, para de ficar olhando para aquilo que o outro está fazendo, para de ficar olhando para aquilo que você está sentindo e faz o que tem que ser feito. Porque Satanás se reúne com seus demônios para deliberar. Ele quer ver o povo de Deus estagnado. Ele quer ver o povo de Deus parado. Porque um povo parado não é um povo que caminha. Um povo que não caminha é um povo que não vai para o céu. É um povo que não conquista. Suas coisas estão andando? Seu trabalho, sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida física, sua vida espiritual. Está andando? Está caminhando? Ou será que está uma paradeira miserável? Hã? Por que está uma paradeira? Quem é que vai vir fazer o que tem que ser feito? Ninguém. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E Satanás conta com a nossa preguiça. Satanás conta com os nossos impedimentos. Satanás gosta de crente fresco. Satanás gosta de crente que precisa de pompa. Satanás gosta de crente delicado, que diz, mas assim não está bom, mas assim eu não gosto, mas assim eu não quero, porque eu estou ofendido, porque eu estou chateado. Ele ama crentes assim. Por quê? Porque são pessoas que não chegarão a lugar nenhum. No conselho das trevas, o primeiro objetivo de Satanás é o desânimo. Este é o primeiro objetivo. Eles tentaram, não conseguiram. O povo continuava a trabalhar. Bíblia continua dizendo, versículo 8: e ligaram entre si, todos para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu. Diga, toda guerra é para que eu me desvie. Porque se eu e você continuarmos com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, e os nossos pés no caminho, que é o Senhor Jesus, nós vamos chegar lá. Mas o objetivo de Satanás é que você se desvie. Você é uma pessoa distraída? Distraem facilmente. Facilmente, peraí. O meu foco é salvar meu casamento. Meu foco é não olhar para o meu cônjuge. O meu foco não é olhar para mim. O meu foco é olhar para Jesus. Pessoas distraídas se embaraçam com todas as situações. Nós não podemos ser distraídos. Se formos distraídos, seremos facilmente engodados. Você não pode ser uma pessoa distraída. Foca. O objetivo do inimigo, primeiro, desanimar, não deu certo. Segundo, guerra. Para quê? Para que eles parassem de construir, parassem de trabalhar, parassem de investir, parassem de dedicar-se. Esse era o objetivo.
Satanás sabe o que foi depositado em mim e em você. Ele sabe de que bênção nós estamos falando. Ele sabe que quando Deus criou o homem, Ele criou para multiplicação e frutificação. E quando Jesus morreu na cruz, a maldição foi quebrada. E hoje nós somos férteis. Nós somos pessoas que multiplicam, que frutificam, que trabalhamos e que damos conta do recado. Mas se Ele conseguir fazer, primeiro, com que você desanime. Segundo, com que você se desvie do intento, pronto. Conselho de Satanás. Havia um conselho dos inimigos contra Israel. Existe um conselho formado contra mim e contra você. Primeiro, para desanimar você, usando suas emoções, ferindo você, machucando você, magoando você. Só que se você for apaixonado pelo seu projeto, a sua paixão é maior que suas emoções. Diga amém. Segundo, fazer guerra com você. Colocar medo, colocar insegurança, incerteza, para que você se desvie do objetivo e do intento. A Bíblia diz assim, versículo de número 9, primeira ferramenta contra o conselho de Satanás. O que Neemias fez? Você sabe que Neemias era um homem de guerra, de batalha, ele não era um homem destemido, ele não era um homem que tinha medo, não era um homem que respeitava as pessoas porque elas tinham funções e cargos. O respeito dele se dava pela palavra. Ele leva o povo a orar. Por quê? Porque a oração ia prepará-los emocionalmente e espiritualmente. A oração te prepara espiritualmente e emocionalmente. Agora eu te pergunto, por que Daniel, profetizando, disse que se levantaria um exército contra o sacrifício contínuo? Ou seja, se levantaria demônios contra a oração. Por quê? Satanás sabe que quem ora tem ânimo, que quem ora é determinado, é apaixonado. Quem ora tem comunhão com Deus. Satanás sabe. Então o que faz? Vamos fazer com que os crentes não tenham tempo para orar. Mas como? Se o dia tem 24 horas. Como? Eles têm tempo suficiente. Ocupe-os. Ocupe-os. Distraia-os. Coloca muitos problemas na mente deles. Faz eles acreditarem que a força está em suas mãos. Faça eles acreditarem que a vida depende deles. Faça eles acreditarem que eles podem tomar a decisão de suas vidas. Então eles ficarão tão ocupados, eles ficarão tão fomentados com toda informação e responsabilidade, que eles se esquecerão de orar. Eles não terão tempo, não terão clima, não terão situações para depender de Deus. Tem gente que fala que Satanás é burro. Burro é quem fala isso. É ou não é? Existe um conselho contra a sua vida e contra a minha. Primeiro, desanimar. Ele vai usar o emocional para fazer isso. Segundo, desviar você do intento. Você tem que ter uma ferramenta. A sua ferramenta é a sua oração. Essa é a primeira ferramenta que você tem que ter para destruir todo o conselho que se levanta contra você. Toda ferramenta que se levanta contra a sua vida. Você vai combater na comunhão com Deus, na oração, diante do Senhor. A Bíblia diz assim no versículo de número 9: porém nós oramos ao nosso Deus. Primeira oração. E depois, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Jesus diz, vigiai e... oração mais vigilância, oração mais vigilância, oração mais vigilância. Colocamos guardas contra eles. Para quê? Para que na torre de vigia eles pudessem enxergar o andamento do inimigo. Vigilância. Você é uma pessoa vigilante? Analise os pontos da maneira que tem que ser analisado. Ou será que você só puxa... Tem gente que acha que vigilante, né? Eu não sei o que é que as pessoas acham que é vigilante. Existem muitas interpretações. Mas eu vou falar uma que é verdadeira. O vigilante é aquele que analisa as coisas segundo a visão de Deus e da palavra, não segundo o termo particular, puxando a sardinha para o seu lado. O vigilante, ele vê as coisas e ele quer enxergar elas como elas são. Ele não cria uma ilusão óptica para enxergar as coisas através dessa lente mentirosa.
O vigilante quer a verdade nua e crua, do jeito que ela é. Ele não quer ser enganado. E a característica do vigilante é aquele que olha primeiro para si. Tudo que acontece na vida dele, ele vai buscar a fonte. É aqui dentro. A fonte está aqui dentro. A fonte está aqui dentro. A fonte está aqui dentro. Então nós pusemos guardas, oramos e vigiamos. Vamos continuar. Próxima característica. Versículo 10, agora começa um pouco mais de problema. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Tem muito pó, muito escombro. Nós estamos cansados. Olha para o seu irmão e diga: às vezes o pó é muito. Às vezes tem muita coisa que você tem que tirar da tua vida. Às vezes tem muitas coisas que você tem que tirar do seu coração, da sua alma. E Satanás conta com o seu cansaço. Tipo, larga de mão, deixa para lá para ver como é que fica. Reconstrução não é brincadeira. Exige esforço. O pó é muito. O pó sempre será muito. Depois de uma vida, depois de uma decepção, depois de uma queda, depois de uma traição, depois de uma dor, depois de uma quebra de aliança, depois de muita luta, depois de muito trabalho, depois de muita dedicação, o pó é muito. O pó é muito. Só que tem que renovar forças. Por quê? Porque Satanás conta com o nosso cansaço. Ele conta. No conselho dele, desânimo, guerra para desviar do intento, dificuldade, problema. Mas nós oramos, mas o pó é muito, cansaço, isso aqui é humano. Satanás conta que a nossa humanidade venha superar o nosso espiritual. Cansaço é perigoso, diga, cansaço é perigoso. Elias cansado, e muitos outros quando ficaram cansados, verdadeiros gigantes, enfraquecendo diante do cansaço. O cansaço é muito perigoso. Muito cuidado com o cansaço. Muito cuidado com o cansaço. O cansaço faz você enxergar as coisas, tudo, por uma ótica errada. Uma ótica de desistência, uma ótica que não vale a pena. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Você que por vezes é vencido pelo cansaço, você está cometendo algum erro. Sua dedicação pode estar equivocada, seu alvo pode estar equivocado, sua sabedoria pode estar defasada. É normal que tenhamos cansados, normal, mas que sucessivamente o cansaço te baqueie, existe uma administração equivocada em sua força e dedicação. Então você precisa analisar melhor. É normal, vou dizer de novo, que vez por outra, fiquemos cansados, somos humanos. Só que se você sucessivamente entra na linha do cansaço, você está dedicando-se exacerbadamente a uma coisa, equivocando funções ou olhando para aquilo que é errado. Então você tem que analisar. Você tem que observar. Aqui eles estavam cansados de uma maneira legítima. O pó era muito. Então Neemias tinha o inimigo levantado para fazer guerra. Neemias tinha o povo cansado, dentro, fora. Igual Paulo, né? Dentro, fora. O que você faz quando tem problema do lado de fora e problema do lado de dentro? Tem problema no trabalho, tem problema dentro de casa, e tem problema. E aí, o que você faz? Ah, pastora. E aí, o que você faz? O que Satanás quer que você faça? Faça o contrário. Ele quer que você fique irado, nervoso. Ah, não adianta mesmo, vou parar de orar, vou parar de ir na igreja, vou parar de buscar, vou parar. Neemias tinha 2 problemas. O fora, os inimigos que contavam com a desistência deles, faziam tudo para eles pararem a obra. E segundo, o povo estava cansado, tinha problema dentro. Vamos ver o que ele fez?
Versículo 11, o povo chega, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. Efeito surprise, uma tática. Quando Deus desmascara Satanás, 50% do esquema dele já foi para o ralo. Deus revela o que Satanás está tramando contra mim e contra você. E a nossa vigilância é apurada que nós conseguimos enxergar. Os sinais são óbvios. Espera aí. Mas pastora, como é que eu vou saber isso? Há um mapa. Olha o mapa. Olha lá. O que o diabo quer que eu faça? Então Deus quer que eu faça o contrário. Qual era a garantia do inimigo? Lá no conselho deles, no concílio. Nós vamos fazer o efeito surpresa. Vamos chegar lá de repente e vamos fazer o quê? Vamos pegar todo mundo ocupado, todo mundo trabalhando. Não vai ter nenhuma força de milícia. E aí nós vamos matar todo mundo. Porque o que nós queremos é que eles parem de reconstruir. Tudo que Satanás quer é que você pare. Que você se distraia com tudo na sua vida. Mas desista do que é mais importante. A reconstrução da sua Jerusalém. Que é aqui dentro. É isso que Satanás quer. É isso que ele busca. Os inimigos disseram, vamos pegá-los de surpresa. Versículo de número 12. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Foi revelado o plano de Satanás. O diabo quer isso. Pastor, o que o diabo quer? Muito fácil. Tudo que tem a ver com desistência, tudo que tem a ver com desânimo, tudo que tem a ver com mentira, pecado, adultério, fornicação, luxúria, tudo que tem a ver com coisas que ferem a Deus, tudo que tem a ver com o seu mal. Isso é plano de Satanás. No momento, qual é o conselho de Satanás contra você? Ou você acha que você não tem um conselho do diabo contra você? Você é quem, filho de Deus? Diga amém. Existe um conselho do inimigo contra você, para fazer você desanimar, sair do objetivo, estar cansado o suficiente para não mais aguentar. Neemias tinha um problema fora e um problema dentro. Vamos ver como é que ele resolveu. Versículo de número 13. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, nos lugares altos. Pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Quem é bom nos arcos, lança, vamos lá, espada, vamos lá. E aí? Com uma mão, construindo tijolo e a espada de posse. Construtores guerreiros. Construtores guerreiros. Eles não contavam com isso. Eles achavam que iam chegar lá e ia pegar um bando de pedreiros, um bando de construtores, ocupados e cansados. O que Neemias fez? Eu já sei como animar esse povo. Vou fazer o seguinte, vocês vão defender a própria família. Própria família. Todo lugar que vocês estiverem trabalhando, a família de vocês vão estar aí perto para que um ataque surpresa. Olhava o muro, tijolinho, olhava a família. Peraí, estou trabalhando aqui, mas tenho que proteger. Vão vir, vão vir, vão vir. Proteja aquilo que Deus tem te dado. Seja isso que for. Construtores. Soldados. Satanás não contava que o povo de Deus não só reconstruiria, mas também saberia fazer a guerra. Satanás não contaria com isso, não é mesmo? Pessoas que se ocupam apenas em edificar, mas que também aprendem a fazer a guerra. Eu e você temos aprendido a fazer guerra todos os dias. Eu e você temos aprendido como combater todo o conselho de Satanás. A Bíblia diz assim, versículo de número 14...
E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, mulheres e casas. Você percebeu a estratégia de Neemias? Vamos ver se você consegue olhar na Bíblia e descobrir. Neemias era um homem que ele tinha uma visão muito ampla da situação, recebeu na vocação dele. O que ele faz? Primeiro ele ora, apresenta a situação a Deus. Segundo lugar, ele coloca guardas pela família, construindo e armados. Terceiro, ele os anima pela palavra. Gente, vamos lembrar de Deus. Deus está conosco. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos acreditar que Deus, Ele está do nosso lado. Ele é o nosso Senhor. Ele usa essa palavra terrível. Significa, os inimigos não ficarão impunes. Ele alimenta o povo da certeza da presença de Deus. Agora vem o último versículo que diz: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que o quê? Que já o sabíamos. E que Deus tinha a deliberação deles, do efeito surpresa, de cansar, de desanimar, não tinha funcionado. E que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Os inimigos desistiram. Todos armados, fizeram uma equipe, Sambalá e Tobias, uma equipe de inimigos para vir contra Neemias e seu pequeno homens como pedreiros. E Neemias os transformou em soldados. Pedreiros transformados em soldados. Edificar e guerrear. Minha missão e sua missão. Reconstruir e fazer guerra. Está cansado demais como pedreiro? Cansado demais como edificador? Cansado demais para ser soldado? Está tendo equívocos. A guerra não te é mais apetitosa? Não é mais atraente? Quantos pedreiros e pedreiras nesta noite estão cansados demais para fazer guerra? Cansados demais, desanimados demais, desfocados. Por quê? Porque desanimaram, porque perderam o foco, porque estão cansados. Hoje são pedreiros com suas mãos calejadas, totalmente inapto para empunhar uma espada, ou uma lança, ou um arco que seja. Você está tão envolvido com aquilo que você chama de reconstrução, que você esqueceu o que é fazer guerra. O que nós precisamos entender, que somos pedreiros, mas somos soldados. Construímos, reconstruímos, edificamos, mas somos soldados. Sabemos guerrear, sabemos derrubar o conselho de Satanás. Como é que Paulo diz que fazemos isso? Todo conselho e toda altivez, com a nossa mente obediente a Cristo. Derrubamos os conselhos, derrubamos os planos. Satanás diariamente faz reuniões para deliberar tanto contra mim e contra você. Para aprisionar, maniatar, impedir. Não se esqueça, não é sempre que o objetivo dele é destruição. Não é sempre. Pode ser morte, pode ser roubo. Quando ele amarra um crente, ele está roubando ele, está matando a fé dele. Você precisa entender que existe um conselho contra você. Existe um planejamento muito bem elaborado contra a sua vida. Para quê, pastora? Primeiro, para desanimar. Primeiro objetivo. Segundo, desviar você do intento. Terceiro, fazer você ficar cansado ao ponto de não mais se interessar pela guerra. Você faz guerra, meu irmão, para eu terminar? Você faz guerra? Guerra espiritual, guerra contra o mal, guerra contra o mundo, contra a velha criatura, guerra contra o pecado, guerra contra Satanás, guerra.
Guerra. Guerra contra aquilo que é existente, contra aquilo que é pertinente contra a sua vida. Guerra contra aquilo que quer assombrar você. Guerra contra os seus desejos. Guerra contra a sua concupiscência. A questão é, como é possível transformar pedreiros em soldados? Como é possível derrubar os conselhos do inimigo? Primeira resposta, mostrando a eles o quanto Deus tem dado a eles, o que Deus tem feito por eles. Por que vale a pena fazer guerra? Olha o que Deus tem feito pela sua vida. Olha o que Deus tem trabalhado por você, para você simplesmente não ter mais aptidão para a guerra. Família, bens, posição, trabalho, tudo que Deus tem investido na sua vida. Não vale a pena fazer guerra por isso? Amém, irmãos? Como é que se transformam pedreiros em soldados? Mostrando a eles o que Deus tem lhes dado, mostrando a eles o que Deus tem feito por eles. Se Satanás tem um conselho contra a minha vida e contra a sua, para nos desanimar, para nos desviar, para deixar-nos cansados, Deus tem ferramentas ao nosso favor. Deus tem armas espirituais à nossa disposição. Oração, trabalho, guerra, palavra, são armas que nós temos. Você, olha para as suas mãos, só um momento. Você é só um pedreiro cansado ou também é um soldado? A vida está dura? Está difícil? Sempre a mesma coisa? Nada muda? Está ficando cansado da sua rotina? E é 2 passos para frente, 3 para trás? Você está precisando ser soldado, guerrear espiritualmente, para tornar a sua vida de pedreiro mais fácil. Quando eles começaram a empunhar armas, acabou o intento do inimigo, o conselho foi derrubado. Quando você começa a guerrear espiritualmente, a sua vida de pedreiro fica mais fácil. Por quê? Porque você se levanta espiritualmente contra as miríades, contra o inferno. Então Satanás perde a força aqui embaixo. Na verdade, deveria ser soldados pedreiros, não pedreiros soldados. Vamos lutar até que Jesus nos transforme em soldados pedreiros? Que sejamos mais hábeis com uma espada do que com uma pá? Que sejamos mais hábeis na oração, no jejum, na súplica, na vitória contra o mundo, contra a carne, do que como construtores. Eles se tornaram pessoas habilidosas para construir, tiveram condições de continuar. Por quê? Porque resolveram o lado espiritual. Você pode dizer amém? Amém. Você que é pedreiro, soldado, amém. Mas o nosso sonho é nos tornarmos soldados pedreiros. O melhor ofício nosso é soldados. Aqueles que guerreiam, que lutam espiritualmente, que batalham e têm aqui na terra suas situações mais facilitadas.